Do touro de Creta ao cão Cerberus, conheça hoje na segunda parte do nosso vídeo os 12 trabalhos de Hércules. Se você, minha dama e meu nobre cavaleiro, não sabe os motivos e quais foram os 6 primeiros, vai ficar o link na descrição e você confere antes desse vídeo. Então, sem mais delongas, sente-se perto da fogueira e vamos conhecer os 12 trabalhos de Hércules, segunda parte. Sétimo trabalho: capturar e trazer vivo o touro de Creta. O touro de Creta estava aterrorizando essa ilha e nessa sétima tarefa, que foi a primeira fora da região do Peloponeso, Hércules tinha que capturar e trazer ele vivo de volta ao rei Euristeu, que iria sacrificar para a deusa Hera. O touro estava causando grandes estragos, arrancando as plantações, e Hércules então se esgueirou por trás dele e usou suas mãos para estrangulá-lo, porém parou antes de ser morto, e depois voltou montado em cima dele. O rei Euristeu escondeu novamente dentro daquele seu vaso gigante e ele queria sacrificar o touro para Hera, que odiava Hércules, obviamente. Ela então recusou o sacrifício porque isso ia dar glórias a Hércules. O touro então foi solto e vagou pela região de Maratona, ficando conhecido como o touro maratoniano. Oitavo trabalho: as éguas de Diomedes. O oitavo trabalho de Hércules, ele foi enviado pelo rei Euristeu para roubar as éguas de Diomedes. Essas éguas eram loucas por causa que elas tinham uma dieta que não era natural, porque eles comiam carne humana, feita de hóspedes ou de estranhos que chegavam à ilha. Essas éguas eram o terror da Trácia e eram mantidas amarradas por correntes de ferro a uma manjedoura de bronze, e eram chamadas de Pórdagus, o veloz, Lampon, o brilhante, Xantons, o amarelo, e Deinos, o terrível. O que o Hércules fez nesse trabalho? Ele deu para essas éguas o próprio Diomedes, e assim elas ficando mansas, ele conseguiu trazê-las de volta ao rei. Nono trabalho: cinturão de Hipólita. A filha do rei Euristeu queria o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas, que esse cinturão havia sido um presente do seu pai, Ares, o deus da guerra. Para agradar a sua filha, Euristeu então ordenou que Hércules recuperasse o cinto como seu nono trabalho. Esse trabalho teria sido muito fácil porque a rainha Hipólita, impressionada com as façanhas de Hércules, concordou em dar o cinturão para ele e teria feito de bom grado se Hera não tivesse disfarçado e caminhado entre as Amazonas, semeando sementes de desconfiança. Ela alegou que os estranhos, porque Hércules foi com um bando de amigos, estavam planejando levar a rainha das Amazonas e não apenas o cinturão. Elas então ficaram alarmadas e partiram a cavalo para enfrentar Hércules. Ele pensou que Hipólita estava planejando uma traição o tempo todo e nunca teve a intenção de entregar o cinto. Isso ocorreu uma tremenda tragédia, porque Hércules então matou Hipólita, pegou o cinto e voltou para Eurystheus. Décimo trabalho: gado de Gerião. O décimo trabalho era obter o gado do gigante de 3 corpos chamado Gerião. Gerião, quando encontrou com Hércules, estava carregando 3 escudos, 3 lanças e usando 3 elmos. Ele atacou Hércules no rio Antemos, mas foi morto por uma das flechas envenenadas de Hércules. Hércules disparou essa flecha com tanta força que ela perfurou a testa de Gerião. Trazendo esse gado de volta para o rei Eurípides,
Para irritar Hércules, Hera enviou um mosquito para morder o gado, irritá-lo e dispersá-lo. Hércules então demorou 1 ano para os recuperá-los. Hera depois então enviou uma enchente que elevou tanto o nível do rio que Hércules não conseguia cruzar com o gado. Ele então empilhou pedras no rio para tornar a água mais rasa. Quando ele chegou à corte do rei, o gado foi sacrificado para a deusa Hera. 11º trabalho: as maçãs douradas das Hespérides. Nesse trabalho, Hércules teve que roubar 3 maçãs que ficavam nesse jardim que era desconhecido. Esse trabalho enfureceu muito o rei Eurípides porque ele pensava que não poderia ser feito, mas como Hércules conseguiu? Ele pediu ajuda a Atlas, que era o gigante que segurava o céu, oferecendo-se para ficar temporariamente segurando o céu enquanto Atlas pegava essas maçãs. Atlas então pegou elas, mas tentou enganar Hércules, falando que não voltaria ao seu lugar e entregaria pessoalmente ao rei. Hércules então teve que enganá-lo, falando que para ele segurar o céu novamente por um instante enquanto ele arrumava sua capa. Atlas caiu nesse truque de Hércules e, enquanto isso, voltou para o rei. 12º e último trabalho: Cérbero, o guardião do submundo. Esse último trabalho, Hércules teve que trazer o cão Cérbero para a terra. Esse cão era o guardião do mundo dos mortos, um cão enorme com 3 cabeças e uma cauda em forma de serpente. Hades então desceu até o submundo e obteve a autorização de Hades, o rei do submundo, para que levasse Cérbero para fora do mundo subterrâneo. Porém, havia uma condição: ele tinha que dominar Cérbero sem usar armas. Hércules então teve que lutar com a fera somente utilizando sua força física, sufocando ele com os seus braços, fazendo ele desmaiar. Assim ele conseguiu levar até o rei Eurystheus, que obviamente com medo, novamente, pediu que a fera fosse devolvida ao submundo. E foi assim que Hércules ficou livre da sua penitência e cumpriu seus 12 trabalhos. Esse é sobre isso o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, comentar, deixar o like e até a próxima.